Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente. Nós temos procurado nesse nosso programa reconstruir um pouco da história de Montes Claros. E hoje nós estamos iniciando um novo bloco, na qual nós vamos apresentar alguns jovens empresários que acreditaram em Montes Claros e que estão também ajudando a construir essa Montes Claros de hoje tão pujante. Hoje nós vamos entrevistar o empresário Hernandes Ferreira da Silva. Ele é dono da Trajeto, que é uma das maiores empresas de imóveis de escritório de Montes Claros. Nessa área, as grandes empresas ainda não conseguiram entrar, talvez por causa do Hernandes. Hernandes, eu acho que você representa bem o jovem empresário que acreditou no Montes Claros, né? Sem dúvida, Jorge. A gente tem procurado ocupar o espaço dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, com muito trabalho, né? E procurando diferenciar no que o cliente mais procura, que é um bom atendimento, né? E empresas que eles possam confiar e que tenha reciprocidade, né? A Trajeto está entrando 20 anos agora, e você é muito jovem, você começou quase menino, né? Eu comecei com 17 anos, né? Comecei não no segmento de imóveis, mas eu comecei com 17 anos, mais ou menos como uma brincadeira, mas eu comecei com vendas de consórcio. Consórcio de quê? Carro? Consórcio de carro. Consórcio de carro e moto. Numa empresa que tinha aqui em Montes Claros, que chamava Camargo Soares. Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Eu tinha um colega que a gente era colega de estudos ainda, de farra e tudo, e ele começou a trabalhar com consórcio, e a gente conversando num barzinho, ele falou comigo assim, a gente jovem ainda procurando uma carreira em que seguir, e ele me convidou para entrar nesse ramo de vendas que ele tinha começado, e eu entrei mais ou menos por brincadeira mesmo, e fui gostando da coisa e ocupando o espaço. Aí você descobriu que tinha vocação para venda. Isso, aí com esse tempo a coisa foi tomando uma frente, e eu fui vendo e eu fui gostando de vender, e a partir disso eu fui me profissionalizando, né? E quando é que você montou a Trajeto? A Trajeto, ela foi montada em 2001. Então, o ano que vem terá 20 anos. 20 anos. Depois dessa experiência com consórcio, eu entrei numa empresa no segmento de imóveis mesmo, e comecei a trabalhar nessa empresa como vendedor lá também, e através de muitos contatos, de muito relacionamento e tudo, chegou uma hora que eu e um sócio resolvemos entrar nessa carreira de empreendedor, né? De empresário. E foi muito difícil no início? Porque no Brasil dizem que começar pequena empresa é muito difícil, né? A burocracia é muito grande, o governo atrapalha. Sem dúvida, assim, hoje a gente olha, voltando o filme para trás, parece que não foi difícil, mas quando no começo tudo é muito difícil, sabe? Assim, nós praticamente, primeira coisa, você começa, a maioria, eu comecei sem capital de giro, né? Então, assim, quando eu comecei o meu negócio, eu vendi um veículo, meu sócio também vendeu um veículo, a gente começou um negócio pequeno na época, né? Com algumas reservas que eu tinha, e a gente montou o negócio. Então você saiu de empregado para dono, né? Para dono. E na realidade a gente começa como dono, mas com aquela visão de empregado, sem um conhecimento de gestão do negócio. E o mais interessante é que você começa a trabalhar e de repente quando você começa a virar empresário, você começa como num jogo de futebol, você tem que ser goleiro, você tem que ser zagueiro, tem que ser meio de campo e tem que ser atacante. Você tem que fazer tudo, né? Porque você me disse antes, você começou na empresa apenas com 2 funcionários, né? 2 funcionários. Era você, seu sócio e 2 funcionários. Isso, 2 funcionários. Eu tinha um montador e uma pessoa que era faturista, né? Uma secretária que ela
trabalhava nessa parte de anotar recado, eu e meu sócio fazendo visitas e buscando A área de venda negócio. é por conta sua e do seu sócio? Minha e de meu sócio. E dessa forma é que a empresa foi crescendo? Dessa forma foi que ela foi crescendo. Tem até um fato interessante quando a gente começou, que logo quando a gente começou, com mais ou menos 2 meses de empresa, nós montamos ali a Trajeto, foi lá na Rua São Francisco, bem ao lado do Automóvel ao Clube. lado do Automóvel Clube. A gente até fazia propaganda, um local escondido, uma rua estreita, caminhão para descarregar, muito difícil. Você vê o que é falta de conhecimento de montar um negócio. Quando nós montamos o nosso negócio, quando você vai montar o negócio, a primeira coisa que você tem que ter bastante cuidado é com a escolha do ponto. A gente, por necessidade... Aqui em Montes Claros, então, ruas estreitas? Estreitas, e a gente não tinha opção, porque primeiro a gente tinha que arrumar um ponto que tinha um custo mais baixo, né? E a gente não tinha noção de como arrumar um ponto melhor. Um ponto melhor, o custo fica muito alto. Então, nós já começamos um pouco na contramão. E teve um fato interessante que, assim, com os 2 primeiros meses de negócio, a gente tinha uma carteira de clientes muito boa em Montes Claros, através do conhecimento que a gente já tinha. Então, nós saímos de vendedor, nós já tínhamos volume de vendas, porque a gente tinha uma carteira boa de clientes. Porque parece que antes você tinha trabalhado também numa empresa de venda de móvel de escritório. De móvel de né? escritório. Eu já tinha passado por 2 empresas. E quando a gente montou, a gente já tinha essa carteira interessante. Mas o que deu uma injeção para a gente no começo, e logo quando a gente começou, foi quando teve algumas emancipações de municípios aqui na região. E eu me lembro como hoje, que aí teve uma prefeitura de fora, a cidade Mamonas. O prefeito teve, a gente não conhecia ele, chegou na cidade, o pessoal tinha que montar para inaugurar a prefeitura. E a gente estava com a loja toda montada. E ele chegou e olhou os móveis todos e tudo, comprou tudo que tinha na loja. Só ficou a mesa da secretária. Porque ele tinha que inaugurar, comprou tudo e tinha prazo para entregar. Então chegou um caminhão lá, carregou a loja e o pessoal na rua, né, até no Automóvel Clube, entrava muito cliente também, entrava muita gente aqui no Automóvel Clube, tomar sauna, reunião de Rotary, aquele negócio todo. O pessoal entrou e falou assim, ó, os meninos começaram agora e já quebraram. Porque não tinha... Acabou o estoque. Ficou uns 10 dias até chegar, não tinha estoque nenhum na loja. Mas aquilo deu uma injeção para a gente em termos de capital de giro para começar o negócio. Então foi um fato interessante, curioso que aconteceu. Ô Hernandes, a maioria das pessoas que te conhece por batata. Isso, sem dúvida. De onde é que veio esse apelido? Foi de família, de casa? Esse apelido, esse apelido veio da época de infância, quando eu praticava esporte em Montes Claros. Eu jogava handball na praça de esporte em Montes Claros, na seleção daqui de Montes Claros. E o Belezão, que era o técnico nosso, ele colocou esse apelido em mim. Porque eu tinha um irmão que... Belezão do Sesc. Do Sesc, isso. Eu tenho um irmão que tem um apelido de Batatinha, e eu comecei a jogar lá no Sesc e meu irmão era goleiro também. E o Belezão começou a me chamar de Batatinha Júnior. E desse Júnior ele tirou o Júnior e ficou Batatinha, ficava aquele negócio confundindo com o meu irmão, aí tomou frente e ficou Batata. E esse apelido eu carrego ele até hoje. É porque grande parte dos seus amigos do pessoal do comércio te conhecem por batata, né? Todos. E você não acha ruim, não? Não, já incorporou o sobrenome. O meu cartão hoje ele é Hernandes Batata. Ah, é? Eu já uso. Mas aqui no programa nós vamos preferir te chamar de Hernandes, viu? Perfeito, tranquilo. Para ficar mais protocolar. Ok, perfeitamente. Ô Hernandes, então, para chegar às 3 lojas que você tem hoje, nesses 20 anos, deu algum trabalho, mas a experiência que você teve de venda antes ajudou muito, né? A experiência de vendas... E qual conselho você daria para quem está começando hoje? O conselho que eu daria seria, basicamente, primeiro, você acreditar, né? Ver se é isso que você quer, né? Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu sempre sonhava em ser empresário. Então, assim, eu chegava na loja que eu trabalhava, eu chegava com minha pasta, saía para atender clientes e tudo, eu brincava com a secretária da loja, que eu falava assim, ó, eu vou ter ainda uma loja minha de móveis, eu falava isso.
E às vezes o pessoal brincava, ria e tal, mas assim, era um objetivo que eu tinha. Então assim, o conselho que eu daria é o seguinte: entre você sonhar pequeno e sonhar grande, a energia que a gente gasta é a mesma. É preferível sonhar grande. É preferível sonhar grande. E depois que você tiver esse sonho, é importante a gente qualificar, né? Assim, o que eu vejo muito isso é esse, assim, a gente buscar conhecimento, a gente buscar aperfeiçoamento, né? Acreditar que sempre tem soluções para você conseguir busca de conhecimento, né? Para você ter sucesso, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas voltamos em 2 minutos para continuar a nossa conversa com o empresário Hernandes Ferreira da Silva, dono da Trajeto. Espere um instantinho.